Opa, saudações, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Professor Evandro Musi passando aqui para corrigir junto com você uma questão da Polícia Militar, uma questão que caiu na disciplina de administração pública, tá certo? Então nós vamos estudar aqui algumas questões. Hoje, o objetivo, né, a questão que vamos estudar no dia de hoje, ela caiu na prova da Polícia Militar no ano de 2017, como o professor falou, a disciplina é administração pública. Então vamos ver o que a questão diz para você gabaritar essa próxima questão, essa próxima prova. Vamos lá, professor. Essa primeira questão, ela versa sobre a Constituição Federal. Perfeito? Então, uma das matérias que está dentro do tema administração pública, porque o edital da Polícia Militar, quando ele fala em administração pública, ele cobra lá um emaranhado de leis que dizem respeito à administração pública, tá? Então, quando a gente fala de administração pública, a gente vai corrigir essas leis que caíram em prova com essa disciplina. Vamos ver então essa questão, que é a questão 46. Ela diz o seguinte: a Constituição Federal prevê acerca dos militares dos estados que caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. A gente vai ver que essa afirmativa ela é falsa, tá? Por quê? Está previsto no texto que não caberá punição, não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Então aqui a organizadora ela cobrou a literalidade da lei, tá? Na verdade, até existe uma hipótese, até porque o poder a lei, ninguém poderá fazer com que o Poder Judiciário não analise um caso que lhe é passado para ele decidir. Isso é um direito fundamental previsto na nossa Carta Magna, previsto na Constituição Federal, tá? Então, assim, a questão aqui principal é em relação a analisar ou não o mérito. Por quê? A Polícia Militar, o superior hierárquico, ao aplicar uma penalidade disciplinar ao seu subordinado, ele deverá agir de acordo com o que a lei determina. Então existe o princípio da legalidade que deve ser obedecido. Então o judiciário ele até vai analisar um habeas corpus que de uma punição administrativa disciplinar que tenha ocorrido no âmbito militar, mas desde que ela tenha contrariado a lei. Porque o judiciário ele não vai entrar no mérito da questão, mas ele vai analisar se aquela punição disciplinar ela preencheu os critérios que a lei estabelece. Mas isso é o que acontece na prática, jurisprudência, tá? O texto da Constituição, ele diz isso, que não caberá habeas corpus. Depois eu separei os artigos aqui, a gente vai dar uma olhadinha neles e aí você vai saber aonde consultar isso na Constituição Federal. Mas já entendeu por que não é a alternativa A. Vamos ver a próxima alternativa? Vamos lá, professor. Aos pensionistas dos militares dos estados, aplica-se o que for fixado em lei federal. O correto é lei estadual. A gente vai ver o artigo. Então também não é a alternativa B de bola. Vamos ver a C. As patentes dos oficiais são conferidas pelos respectivos governadores? Gabarito da questão. Vamos ver a alternativa D? O militar, para ser elegível, deverá afastar-se da atividade se contar com mais de 10 anos de serviço. Errado, porque se contar com menos de 10 anos de serviço, ele afasta da atividade. Se contar com mais, ele é agregado, de acordo com o que está previsto no texto constitucional. E a gente vai ver o texto já já. E a alternativa é: o militar pode estar filiado a partidos políticos enquanto em serviço. Errado, ele não pode estar filiado. Mas, professor, se ele não pode estar filiado, como que ele vai ser eleito? Porque a filiação partidária é um dos requisitos para elegibilidade. Sim, teoricamente ele poderia se candidatar sem estar filiado a um partido político. E isso já é uma jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Então concluímos que o gabarito é a letra C. Mas, professor, ainda está um pouco vago, eu preciso da lei para entender. Vamos ver então, de olho na tela, hein? Olha só. Aonde estão os artigos? Vamos começar pelo artigo 42, que diz o seguinte: os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier afixado em lei,
Aí depois é importante você ler esse artigo 14, parágrafo 8º e todos esses aqui que são citados, tá? E aí ele diz, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Tá vendo aqui o gabarito da questão? Olha só. Gabarito da questão. Então, se você conhecesse esse finalzinho do parágrafo 1º do artigo 42, você já acertava a questão. Mas o restante das respostas estão aqui, olha só, artigo 42, parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Então, é lei estadual, conforme o professor colocou aqui para você, olha só. E aqui eles tinham colocado o quê? Lei federal. O correto é lei estadual, perfeito? Artigo 142, que diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então a Polícia Militar, que é considerado como um braço auxiliar, né, do próprio Exército, tá? Parágrafo 2º, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Lá a alternativa dizia que cabia. Aí aqui está a observação que o professor já conversou com você, né? Porque o habeas corpus até vai ser analisado pelo judiciário, mas quanto à legalidade, se foi obedecida a lei ou não, quando da aplicação daquela punição disciplinar. Mas não é o que está no texto constitucional. O que está no texto constitucional é que não cabe esse habeas corpus, e foi o que caiu em prova. Cobraram a literalidade da lei, o texto legal. Voltando aqui então para os artigos. Parágrafo 3º, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 5, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Mais uma resposta aqui, mais uma alternativa. Como o professor falou, por isso que o entendimento jurisprudencial hoje é que ele poderia se candidatar mesmo não estando filiado a um partido, porque ele é vedado a filiação partidária ao militar ativo, tá? Então, por isso que ele poderia se candidatar sem estar filiado a um partido. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível porque o conscrito ele não é alistável, certo? Ele é inalistável. Mas que aquele que não é o conscrito, né, é elegível atendido às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, afasta da atividade. Sendo que lá ele falava mais de 10 anos. Se tiver mais de 10 anos de serviço, ele é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Certo? Então, com isso, a gente conclui aí, amigão, essa questão. É uma questão que não é uma questão tão difícil assim, contudo, é uma questão que cobra diversos dispositivos espalhados pelo texto constitucional, tá? É importante que você se atente a esse tipo de questão. Cada vez mais a organizadora da prova, que é a VUNESP, ela vem cobrando esses temas que até então não eram tão explorados em provas anteriores. Então é importante que você leia do começo ao fim do seu edital. Se você quer garantir a sua vaga, é necessário que você cumpra com a sua parte, será necessário que você leia o conteúdo. E o conteúdo é o que está no edital. Tá certo? Então foi um grande prazer corrigir essa questão com você e eu quero lhe desejar um excelente dia de estudo. Até mais!